Gospel Cross. Bem-vindo em www.gospelcross.net. Recebemos o pastor Boaz Buzango. Que Deus abençoe o pastor Boaz. Amém. Ricamente abençoe também, meu amado. É com o pastor Boaz Buzango em que vamos conversar. Pastor Boaz, como o pastor se sente depois da grande campanha de evangelização que teve êxito e o nome de Golias vai cair? Muito obrigado, Gospel Cross. Muito obrigado, meu amado. Muito obrigado a todos que irão acompanhar. Me sinto muitíssimo bem depois de ter passado este evento que tenha como nome Golias vai cair. Estou feliz e alegre de saber que Deus operou. Muito obrigado, pastor Boaz. Pastor Boaz, recebemos muitas perguntas vindo do outro lado. As pessoas querem saber realmente de que ministério o pastor Boaz saiu. Quem é o pai espiritual do pastor Boaz Buzango? Muito obrigado. É uma boa pergunta. O pastor Boaz, como pregador, não saiu no ar. Tem um ministério onde ele saiu. E antes de poder apresentar ou dizer de onde eu saí, vou dizer que devemos ter muito cuidado através dessas perguntas. Muitas das vezes, quando a gente procura já saber de onde saiu, por quê, como assim, então tem um espírito que está atrás disso. Epa, não posso adivinhar, né? Mas para quem quer saber, antes de responder nesta pergunta, vou querer que lemos uma escritura do profeta Branham, onde disse uma coisa que tem a ver com esse tipo de perguntas. Então, isso está na pregação. O profeta Branham diz assim, no parágrafo 14 e 16. Ele disse: agora, se um homem vem a ele e tem um grande dom, não importa se ele pertence à nossa denominação ou outra denominação, não julgue pela denominação do qual ele vem, como ele se veste, mas o que você precisa ver ou o que está nele, tentando fazer o que aquele dom, qual é o propósito que ele tem. Se ele está tentando tomar a sua influência ou construir para si um grande nome, eu teria suficientemente discernimento do Espírito para saber que está errado. Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como seu dom opera, se ele não está tentando realizar algo para o Cristo. No parágrafo 16, mas se ele tem um dom de Deus e ele está tentando edificar o corpo do Cristo, então eu não me importo ao que ele pertence. Estás a acompanhar o profeta Branham? Acompanho sim, pastor Boaz. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o Espírito, a vida que está no homem, o que foi o que Deus nos mandou fazer. Quer dizer, aí o profeta Branham está muito claro acerca desta pergunta. Eu vou aconselhar os meus irmãos para que não tenhamos ideias. Vimos uma coisa, então antes de aceitar, antes de crer, queremos saber, vem da onde, como assim. Epa. Sim, são as perguntas que nós recebemos, não é? Exatamente. O pastor Boaz acaba aqui de realçar, dizendo que, lendo a escritura do profeta William Branham, que quando nós vimos alguém que se apresente ou que saiu com um dom, não podemos procurar saber de onde ele veio, como ele surgiu, mas sim vermos o espírito que encontra-se na pessoa e os efeitos que o espírito traz. Esta foi a resposta do pastor Boaz Buzango acerca da pergunta que as pessoas fizeram: quem é o pastor Boaz? De onde ele vem? Quem é o pai espiritual? Aí o pastor esclareceu segundo o que o profeta William Branham diz. Muito obrigado, pastor. Pastor, queríamos saber realmente qual é a diferença do pastor Boaz Buzango e o profeta William Branham. Por que esta pergunta? Porque vimos que o pastor manifestou ou fez o mesmo o que o profeta fazia acerca do discernimento. Muito obrigado, meu amado. Muito obrigado mais uma vez. E o pastor Boaz tem uma grande diferença entre ele e o profeta William Branham. O profeta William Branham é o mensageiro do último tempo. É o mensageiro com uma mensagem para uma era.
o pastor Boaz é um pastor comissionado com um ministério para uma igreja que está edificando o mundo. Eu penso que aí está uma clareza para que possamos entender quem é o pastor Boaz e quem é o profeta Branham. Qual é a diferença do pastor Boaz Buzango e o profeta William Branham? O pastor Boaz vem nos respondendo dizendo que há uma grande diferença entre ele e o profeta William Branham, que o profeta William Branham é o profeta da era e o pastor Boaz é um Efésio 4. Obrigado pela resposta, pastor Boaz. Com isso, gostaria de aproveitar, de perguntar para conhecer qual é o ministério do pastor Boaz Buzango. Ok, muito obrigado. O pastor Boaz, como diz já o nome, o chamamento, tem o ministério do pastor. Além desse ministério do pastor, Deus nos concedeu o ministério do doutor na palavra, porque temos 5 ministérios. Além de ser um doutor, Deus nos concedeu a capacidade ou o ministério profético. Então, falando dos 5 ministérios, o pastor Boaz é pastor, é doutor, é profeta. Obrigado, pastor Boaz. O pastor Boaz acaba de nos explicar que ele, dentro dos ministérios que o profeta William Branham cita, ele tem o ministério de profeta, de profecias e de doutor. Obrigado pela resposta, pastor Boaz. Aproveitando, queremos saber, pastor Boaz, será que dentro de um culto ou perante o culto, quantas profecias devem acionar ou estar em ação? Deve descer o lugar em nome de Jesus. Se você acredita, a Bíblia diz, na minha casa dans ma maison, não haverá mulher estéril, il n'y aura pas de femme stérile, nem aquele que aborda. ni celle qui va aborder. Nesta noite, À cette nuit, quero ver uma mulher je voudrais voir une femme que tem mais de 50 anos. qui a plus de 50 ans. Segundo a medicina, Selon la médecine, a menopausa começa com 40. la ménopause commence avec 40. Mas deixa eu me dizer, Mais laisse-moi vous dire, mesmo que você tem 50, même si vous avez 50 ans, condição de ter marido. Se tem 55, si vous avez 55 ans, condição de ter marido. la condition est d'avoir des mariés. Nesta noite, À cette nuit, o que bloqueava a maternidade manquez votre vie. vai descer o lugar em nome de Jesus. Muito obrigado. Durante o culto, a palavra divina nos mostra que devemos ter 3 profecias que devem ser dadas, ao máximo 3 profecias que devem ser dadas na igreja, ou uma mensagem dada à igreja no conjunto. 3 profecias no 3 máximo. profecias das mensagens que são dirigidas à igreja. Mas falando das mensagens dentro da igreja, que deve ser dirigida nas pessoas que vieram, se são multidão, se são quantos, não se sabe. Aí a palavra divina não limita. Numa igreja, numa reunião, Deus pode falar nos seus filhos com tantas profecias, tantas mensagens. Mas quando se trata das mensagens que devem ser dirigidas à igreja no conjunto, teremos 1, 2, no máximo 3. Posso dizer, claro. Muito obrigado, pastor. O pastor Boaz vem nos dizer que dentro Ou 3 profecias que devem ser dirigidas à igreja, À no igreja. conjunto. o pastor pode nos explicar quais são esses tipos de profecia que podem ser dirigidos? Exatamente. Temos o tipo de profecia. Alguém levanta na igreja uma mensagem pública. Começa a A profetizar. profetizar diante do povo. Meu povo, olha, eu Deus, estou aqui, não sei, estou a ver uma tempestade, um evento, não sei, pouco importa que Deus pode revelar para que possamos nos preparar. Então, se a primeira pessoa já levantou-se, a segunda, a terceira, no limite, poderá nos transmitir a mensagem. Mas quando se trata das mensagens pessoais, porque no conjunto são mensagens que são dirigidas à igreja, mas de uma maneira pessoal, temos as mensagens que Deus fala em cada um. Então, aí não tem limite. Porque vamos ver isso. Uma grande dificuldade também que está hoje no nosso mundo da palavra, e muito mais nós que acreditamos na mensagem da hora. E vou aproveitar, né, com esta oportunidade para podermos verificar isso com as escrituras sagradas. Sim. Permite, não, hein? Sem problemas, pastor Boaz. Ok. Então, vou ler a primeira coisa, consoante esta escritura.
No primeiro livro de Coríntios, capítulo 14. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, verso 23. A Bíblia diz assim: se toda a igreja se congregar num lugar e todos falam línguas estranhas e entrar induto ou descrente, não dirão porventura que estão loucos. Mas se todos profetizam, se algum induto ou infiel entrar, de todo é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestados, e assim, lançando o seu rosto, e adorará a Deus, publicando, aliás, que Deus está verdadeiramente entre vós. Aí está claramente a palavra. Aí o pastor Boaz vem nos dizer que há uma possibilidade que os segredos dos nossos corações, durante serem manifestados. Exatamente. E quem é a pessoa capacitada naquele momento para revelar este sentimento ou o segredo dos nossos corações? Qualquer pessoa, desde que tem um dom de profecia, pode fazer isso, ou tem alguém que pode fazer isso? Uma única pessoa. Os dons não podemos pôr limite. Os dons e chamados são sem arrependimento. Alguém pode chegar hoje e Deus lhe usa para transmitir uma mensagem. E falando de uma maneira geral, já temos pessoas na igreja que Deus chamou, que Deus purificou, que estão se consagrando para esse serviço, então estão prontos cada vez que alguém entra para poder revelar, para poder falar o que Deus lhes mostrou. Então, para dizer que seja o pastor, seja qualquer pessoa na igreja que é servo, desde que tem um dom, é capacidade. É capacidade de poder fazer o que Deus lhe manda fazer. Então, continuando com a minha leitura, como estava lendo, no verso 26, o apóstolo Paulo continua dizendo: que fareis, pois, irmãos, quando ajuntai-vos, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quanto muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Aí trata-se da mensagem dada numa língua estranha, que a gente não sabe. Então, deve-se falar 1, 2, 3 pessoas, mas deve ter intérprete. Continuamos. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. E fala 2 ou 3 profetas e outros julgam. Estás a acompanhar? Acompanho, sim. Aí trata-se de uma mensagem que é dada à igreja. Deve-se dar 2 ou 3. Mas quando se trata das mensagens, dando a cada um de nós, de jeito que entrou na igreja, aí não tem limite. Porque vamos ver nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, primeiro versículo até 11, quando o Espírito Santo desceu sobre a gente que estava reunido no cenáculo, o Espírito lhes apanhou. Então, naquele momento, cada um começou a transmitir a mensagem segundo a forma que Deus lhe conduzia. E na língua que deveria falar. Os que vinham eram numerosos, não eram 3 pessoas, eram mais que numerosos. Então, cada um que veio, ouvia a profecia, a mensagem, na sua própria língua. Okay. Quer dizer, aí não podemos pôr limite. E vamos concluir com o nosso profeta Branham. O profeta Branham fala: imaginamos que estamos na igreja e fizemos numa reunião, né? O Espírito apanha alguém. O profeta diz: seja irmão, o Espírito lhe apanha. Aí, e que ele está pronto para falar, é uma mensagem que não é dirigida à igreja, mas é dirigida ao indivíduo que ele fala. Aí o profeta Branham, o Espírito pode me apanhar, pode apanhar o irmão Abrenevi, qualquer pessoa, aí não tem limite. Então são coisas que nós, como crentes da mensagem, devemos procurar saber, descobrir também essas coisas. Então vou apoiar isso, como esta escritura que acabei de falar, na pregação Deus sendo mal entendido. Parágrafo 139, o profeta diz assim: então, agora, por exemplo, a fila de oração é chamada. O irmão Neville, ou eu mesmo, ou qualquer outro ministro, que vai até este indivíduo, e o Espírito de Deus vem sobre ele, para dizer algo a este indivíduo. E o Espírito de Deus vem sobre ele, para dizer algo a este indivíduo, o profeta repete, então que lhe diz:
Porque ele não está falando com a congregação. Ele está falando a este indivíduo. Não com a congregação. Está tudo bem. Quer dizer que há uma possibilidade, durante a pregação, um dom levantar-se e falar com o indivíduo. Aí há outra questão. Sim. Durante a pregação, já é outra questão. Porque o Espírito de Deus opera na sala, opera através dos dons. Quando a palavra é pregada, todos os dons devem se submeter na palavra. Porque a palavra... É o que o profeta diz. Exatamente. E naquele momento todos os dons ficam quietos, ouvindo a palavra. Mas não impede. Porque temos também os casos que aconteceram com o nosso profeta, pregando a palavra, um caso urgente. Alguém caiu na igreja, então de repente alguém levanta com o dom, enquanto que o mundo estava distraído, revelando que tem um ataque ou uma coisa que aconteceu na igreja, o profeta parou a pregação e foi intervir. Aí é outro caso. Mas de uma maneira geral, para acabar, sim. Desculpa, pastor. Quando a palavra prega-se, então deve... Segundo o que o pastor Boaz acabou de dizer há pouco, dizendo que havia momentos em que o profeta William Branham estava a pregar e de repente alguém caísse de unção ou de uma outra coisa, levantava-se um outro espírito para profetizar. Não é? Será que há palavras de escritura, há escrituras que afirmam há escritura, temos muitas escrituras sobre isso. É um grande debate que podemos ter a possibilidade de preparar somente sobre a operação dos dons. Porque isso até, falando da operação dos dons na igreja, seja o nosso profeta. Tive uma discussão com o irmão Júnior Jackson, penso que cada um que dá mensagem sabe. Sim, conhecemos. Júnior Jackson queria que os dons operam durante o culto. Então o profeta Branham viu que depois que a igreja tem ido crescendo, então os dons deveriam operar na sala. Mas vamos anotando que mesmo depois de pôr a ordem, temos brochuras, estão a ler brochuras de 104, 105, 103, vão encontrar que dentro da igreja os dons estão operando. Sim. Então aí é uma grande questão que precisa mesmo que tenhamos. Muito obrigado, pastor Boaz Bussang. Sim, aproveitando, o pastor esteve aqui a falar dos dons. E nós queremos saber se há uma possibilidade em que a coluna de fogo possa aparecer mais vezes. Porque antigamente, quando o profeta Branham estava vivo, nós víamos que a coluna de fogo aparecia. Será que nos dias de hoje, na ausência do profeta Branham, temos essa possibilidade ou a ocasião também de vermos novamente a coluna de fogo aparecendo na igreja, em diversos lugares onde a palavra de Deus é dada? Muito obrigado, meu amado. Deixa-me dizer que a coluna de fogo deve aparecer. Porque se não aparecer, aquilo automaticamente vai contradizer as palavras divinas ou as palavras de Jesus. O que é que chamamos da coluna de fogo? A coluna de fogo não é outra coisa que o Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus disse, venho do Pai e voltarei do Pai, Jesus vinha de uma forma paternal ou da paternidade que era a coluna de fogo. Depois da sua morte e ressurreição, arrebatamento, então ele voltou na forma da coluna de fogo. Vamos ver que mesmo depois de Jesus Cristo ser tido retirado da terra, a coluna de fogo aparece diante do Paulo. Então, hoje, na mensagem, devemos reconhecer e saber que depois da partida do profeta Branham, a coluna de fogo deve se confirmar em qualquer sítio onde a palavra é pregada na sua totalidade. E na palavra, na Bíblia, número capítulo 14, verso 14, a Bíblia diz que os moradores conhecerão... Desculpa, pastor, o pastor esqueceu de citar o nome do livro da Bíblia. Números 14, na forma da coluna de nuvem e de noite na forma da coluna de fogo. A coluna de fogo deve continuar. E posso apoiar isso, se o meu irmão permitir. Tenho aqui o programa Busca, que é um programa que os nossos irmãos prepararam para nós. E vou ler uma coisa. Na pregação, dons e chamadas sem arrependimento. Parágrafo 28. Presta atenção. O profeta Branham se refere a esta escritura. A leitura da palavra, parágrafo 28, a leitura da palavra encontrada em Êxodo, no capítulo 23, verso 23, começando
Deus enviando o seu profeta Moisés. Eis que eu o envio, um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Estás acompanhando meu amado? Acompanho sim, pastor. Então, continuando, vou descer um pouco. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti. Moisés não fazia nada. Isso era o anjo de Deus. Isso é correto? O profeta pergunta. Como era aquele que guiava Israel? Uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Eu creio, Branham acredita. Não sei se você também acredita. Acredito também. Se os que perguntam também acreditam. Isso Branham depende disse. do outro lado. Eu creio Subimos dele, que percepção. ele continua guiando. Nós sabemos que era o anjo do pacto. Isto não é correto. Era o Logos ou o Cristo. Ele permanece o mesmo guiando o povo hoje como fez então. Quer dizer, aí está claro. A mesma coluna de fogo, Branham disse, se eu morrer hoje, esta coluna de fogo vai ficará permanecer com vocês, vai aparecer de diversas formas, em diversos lugares onde a palavra de Deus será apresentada. É O verdade. pastor Boaz Buzango afirma-nos que a coluna de fogo deve aparecer em todos os sítios onde a palavra de Deus é pregada na sua totalidade. Isto foi o que o pastor Boaz acabou de responder a propósito das pessoas que perguntaram, das pessoas que têm dúvida, será? Como é que é possível a coluna de fogo aparecer? A coluna de fogo só aparecia quando Branham estava vivo. O profeta acabou de dizer que a coluna de fogo apareça. Obrigado, pastor Boaz, pela resposta. Nós recebemos. E, pastor Boaz, gostaríamos de saber qual é o objetivo ou a visão do pastor Boaz Buzango, como pastor, com o dom de profeta que o pastor tem e dom de doutor. Nós gostaríamos de saber qual é a sua visão. Muito obrigado, meu amado. E sendo pastor, sendo doutor e profeta, tenho uma grande responsabilidade que vou aproveitar e transmitir como missão que tenho e que os outros também devemos vigiar nisso. A minha missão é de procurar que a mesma palavra que foi pregada pelo profeta Branham seja transmitida tintim por tintim, sendo doutor. Na sua totalidade. Na sua totalidade. O que diz é repetir as fitas de tudo que o Branham pregou. Então, eu como doutor, como pastor, tenho responsabilidade de alimentar o povo, as ovelhas de Deus, com um alimento conveniente. Então, como profeta, com esta capacidade que Deus nos concedeu, levo a gente a reconhecer que o mesmo Deus que andou com os profetas, o mesmo Deus que andou com o profeta Branham, o mesmo Deus continua andando na sua igreja. E isso é a minha visão para levar o mundo a estar preparado, porque a natureza, se verificar na Bíblia, a natureza, no Romanos capítulo 8, verso 22, penso que cada um pode se referir facilmente, a Bíblia diz que a natureza está suspirando, chorando, esperando a manifestação do homem, do Filho dos homens. Então eu digo que Deus nos concedeu a missão de poder levar o mundo a ver que o que foi uma profecia já é uma realidade. Tem um poder que está mexendo, que está agindo para nos preparar e que sejamos capazes, né, a colocar as nossas fé, ponhando nossas fé no arrebatamento. Então tenho como missão de poder levar a gente a ver o mesmo Deus de Branham na igreja. Missão para você lhe servir. Avec une mission pour te pousser à servir. Veja uma situação. Regarde la situation. Estou de ver na província. Je suis en train de voir dans la province. O Senhor me disse: Le Seigneur m'a dit, foste com uma missão de trabalho. tu étais porté à une mission de travail. Mas aquilo complicou e nada resultou. Et cela a compliqué, il n'y avait pas de résistant. É verdade. C'est la vérité. Il a levé la main. E começaste a se perguntar: Et tu as commencé à te demander, por que me tirar de onde eu estava? et pourquoi m'avait enlevé là où j'étais? O Senhor me Le disse: Seigneur m'a dit, Ele permitiu para te levar a saber que
não pode olhar nas pessoas, temos que olhar nele. Il avait permis cela pour te dire que non, vous ne pouvez pas regarder aux gens, vous devez regarder Cada aux vez gens. que você olha nas pessoas, Chaque fois que vous regardez aux gens, sempre está decepcionado. toujours vous êtes en train aussi d'avoir des déceptions. Assim diz o Senhor. Ainsi dit le Seigneur. Hoje, Aujourd'hui, as coisas devem mudar na tua vida. les choses Mostrando para as pessoas que o mesmo Deus que estava com Branham é o mesmo hoje e eternamente. Esta é a missão ou o objetivo em que o nosso pastor Boaz Buzango, profeta e doutor na palavra, tem nesta mensagem. Muito obrigado, pastor. E gostaríamos de ouvir quais são as últimas palavras que o pastor Boaz Buzango tem para o povo de Deus que estão nos seguindo neste momento, que vão nos seguir em outros momentos. Quais são as palavras que o pastor tem para transmitir a eles e a nós também? A palavra, muito obrigado, meu amado. A palavra que posso dizer aos que nos ouvem, os que ouvirão, e a vocês, o grupo do Gospel Cross, vou começar primeiramente convosco. Vou agradecer muito o trabalho que estão fazendo, que Deus continue vos abençoando, Amém. abrindo as portas. Amém, pastor. Porque através de vós a mensagem é dirigida no mundo que está mesmo longe. E aos que nos acompanharão, vou querer lhes levar a saber, o profeta Branham nos disse que se Deus de Moisés não é o mesmo hoje, é bom deixar de adorar e ir fazer lavra ou qualquer coisa que possa ajudar. Então, o que é a minha palavra? Vou querer levar a cada um a ter uma experiência pessoal com Deus. Talvez que já está na palavra há X anos e que nunca passou numa experiência pessoal, então é bom procurar ter uma experiência pessoal onde poderás ter a palavra, o testemunho diante do mundo dizendo com sinceridade, Deus existe. Então eu pessoalmente, como crente da mensagem, aproveito também para poder convidar os irmãos e irmãs, cada vez que estão dispostos, de poder nos contatar, estamos dispostos de poder os receber, seja pergunta, seja qualquer dúvida, então estamos dispostos. Do resto, a minha palavra vos saúdo muito grandiosamente a cada um. Muito obrigado, pastor Boaz Buzango. Será melhor se o pastor der a localização da sua igreja, que é Aliança Tabernáculo. Muito obrigado. A igreja Aliança Tabernáculo está localizada no município de Viana, Luanda, província de Luanda, município de Viana, e estamos no bairro Mundimba. É só chegar no Zango 0, paragem das bombas de Sonangol. Quem desce aí, de uma vez a descer 100 metros, vai aí encontrar a igreja, é facilmente a localizar a igreja. O número de telefone, posso também aproveitar de dar. Sim. 933 53 74 11. 990 53 74 11. Muito obrigado, pastor Boaz Buzango. A Gospel Cross em português agradece pela sua presença aqui no nosso estúdio. Agradecemos imenso. A Gospel Cross mais uma vez encerra aqui a sua missão. Conversamos aqui com o pastor Boaz Buzango da igreja Aliança Tabernáculo. Agradecimentos para o nosso manager internacional Richard Cabeia, o nosso manager de Gospel Cross em português Edi Joel Ngunza, do outro lado da câmera Samuel Gonçalves Produções. Aqui fala com vocês Oséias Wazaka. É para anunciar para vocês também que em breve estaremos no IS e no Dundo. Será uma bênção para vocês. A Cefil New Music Produções está disponível para você que tem dom, você que deseja estar numa produção nunca antes tiveste de ser. Obrigado para você. www.gospelcross.net é o vosso entrocamento religioso.